me chamo Francisco Matheus Barros das Chagas. Hoje vou estar como palestrante no primeiro simpósio de Biologia da Bio10 Digital, com o tema de palestra de Biodiversidade e Sustentabilidade no Semiárido, oportunidades em projetos pecuários. Começando falando um pouco de mim, eu sou formado em Engenharia Mecatrônica pela UniFTC, aqui em Salvador, Bahia. Tenho um MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Tive a certificação internacional em Gestão de Projetos, a PMP, pelo órgão emissor internacional PMI. Recém-concluída uma especialização em Produção de Gado de Corte pela REAGRO e mestrado em Gestão de Tecnologias Industriais pelo Senai-Cimatec, mais voltado para a inovação tecnológica. Experiência, sempre atuei na área de projetos. Nos cargos de destaque vamos falar de engenheiro gerente de projetos, isso pela Ford, pelo Boticário, pela Nestlé, consultor em gestão de projetos e programas, mais atualmente pelo Grupo Boticário a nível Brasil, consultor em implantação de projetos pecuários no Nordeste, e sou um pesquisador na área de pecuária no semiárido, que é o mais foco da palestra de hoje. Quando nós trazemos a pecuária simplificada, de um modo mais sucinto, nós vamos estar falando da nutrição, água, ambiente e manejo. E como nós, produtores ou tratadores, podem interagir dentro de cada área, de modo a trazer um olhar de sustentável, aproveitando o que naturalmente é encontrado no semiárido, mais focado aqui nesse ambiente de pesquisa, em que é a fonte para essa palestra, no semiárido baiano. O que a gente encontra nesse semiárido baiano? Um clima semiárido com chuvas irregulares e escassas, concentradas em poucos meses, Por mais que nós vejamos na literatura 6 meses de águas e de secas, não é o que encontramos na maioria dos anos no semiárido e mais focado aqui no baiano. Nós temos temperaturas elevadas durante a maior parte do ano, com variações leves, sazonais, que podem se mostrar presentes, São rolos rasos, com pouco desenvolvimento, com baixa fertilidade natural. Uma vez que nós temos pouca precipitação, pouca pluviometria, nós também temos solos rasos, que sofreram as intempéries de água e sol para que o fragmentasse. Temos predominante solos arenosos ou argilosos com texturas variáveis, devido à caracterização geológica da região. Então nós temos áreas mais elevadas, áreas inclinadas ou de baixadas, que devido ao fluxo pluviométrico e de incidência solar, nós temos eles variando um pouco. Geralmente são pobres em nutrientes que são essenciais para o plantio, como nitrogênio, fósforo e potássio, como a maioria dos solos brasileiros. Não é algo muito particular do que nós encontramos aqui no semiárido. E aí, quando a gente trata esse conjunto de altas temperaturas, de pluviometria, de índices de chuvas variáveis, imprevisíveis, com baixa recorrência, nós vamos falar também de solos que têm uma baixa capacidade de retenção de água, É um solo de baixa matéria orgânica e na maioria arenoso, então fica difícil nós utilizarmos as geografias naturais como estruturas ou elementos para contenção de água. Nós temos dificuldade de manutenção de umidade nesse solo durante os períodos secos muito prolongados, que se estendem facilmente de 5 meses sem chuva, e a falta de crescimento das plantas, uma vez que esse solo não retém água, e a incidência de chuva é pouca, então não ocasiona uma disponibilização de água que seja necessária para os cultivos. Então, tratando um pouquinho mais focado, a estação meteorológica, que foi base para a coleta de dados, ela mais próxima fica no município de Feira de Santana, na Bahia. Isso é sempre importante destacarmos a fonte dos dados e a confiabilidade destes. Então, nós temos o Instituto Nacional de Meteorologia, para a Estação Meteorológica de Feira de Santana, para fazer a coleta desses dados. E pela disponibilidade destes, nós conseguimos compilar de 2010 a 2019 os dados históricos pluviométricos que estão públicos a todos, no Instituto Nacional de Meteorologia. Então nós encontramos índices variando no vale dele na ordem de 310 milímetros ano de chuva, e isso aconteceu em 2012, tivemos secas muito agressivas, tiveram vários incêndios entre 12 e 13, e o pico de chuva nesses últimos 10 anos de 751 milímetros. Então são valores muito baixos se nós formos falar da agricultura tradicional, muito de commodities, milho, soja, fenação, algodão, o que é mais comumente encontrado.
Nós pegamos essa distribuição ao longo dos meses, também com base no Instituto Nacional de Meteorologia, para o mesmo período, 2011 a 2019, nós vemos que a grande concentração deles está aqui entre maio e agosto, e eventualmente nós temos as chuvas de novembro a janeiro. Isso aqui não podem ser confiáveis, não é possível fazer uma agricultura direcionada para essa chuva de final de ano, que regionalmente é chamada de trovoadas de fim de ano. Então, o período de cultivo varia aí de abril até agosto, né? Você vê que são um período mais curto e com baixos índices, né? Isso aí é mais estabilizado, não temos muita agressividade, muita amplitude de temperatura, variando de 17 graus a 35 de média também para o período 2014 a 2021. Aqui tivemos um período mais curto de disponibilidade de dados, isso foi muito da fonte, né? Que nós tivemos a oportunidade de coleta, também dados públicos, para estar fazendo esse estudo e essa discriminação. Nós resumimos aqui uma média pluviométrica baixa, variando de 310 a 750 milímetros ano, períodos de chuvas de 5 meses no inverno e, eventualmente, chuvas sazonais entre dezembro e janeiro, as quais não são interessantes para a agricultura, por ser um período curto e serem imprevisíveis. Né? Uma amplitude de temperatura oscilando aí de 17 a 35 graus, o que é realmente muito interessante a nível de temperatura. Claro que existem picos, claro que existe baixa umidade de ar, que aí traz também outras dificuldades. Quando nós falamos de pecuária tradicional, o básico do básico que nós temos são os commodities de milho e soja e as pastagens braquiárias diversas, que é o que se espalhou por esse país. Para aquelas pequenas propriedades, as poucas, não necessariamente pequenas, as poucas propriedades que têm uma reserva, um planejamento forrageiro, ciclo, nós temos o capim de corte e o feno, com a utilização de águas, de novo, de rios, aguadas naturais, barreiros, açudes, que a geografia regional predispôs. Isso aqui não é uma restrição relevante, né? Não é todo solo que permite isso. E aí, o mínimo de estrutura que encontramos seriam bebedouros e saleiros. Quando nós vamos para estruturas externas, aí nós encontramos corrais nas diversos moldes, uma pequena área de contenção de animais, né, confinamento e algumas estruturas de depósito. Isso é importante trazer aqui para mostrar como é simplista e é o que encontra-se no Brasil como um todo, sem a devida atenção para as particularidades do semiárido. E aí o que nós começamos a discriminar é, dentro do que existe de forragem, nutrição animal, que é muito direcionada para commodities, muito direcionada com a visão Brasil, não há a incorporação de particularidades que são encontradas no semiárido, não são encontradas cultivares nativos que tragam esse enriquecimento e melhor adaptação regional. Vale para o fenocapim de corte, a utilização de água basicamente na geografia e o mínimo de estrutura disposta. Quando a gente olha isso de um modo bem generalista, nós vemos uma vulnerabilidade à variabilidade climática. Ou seja, não existe uma preparação direcionada, customizada, ajustada para o que nós vemos no semiárido baiano. Necessitam de tecnologias e conhecimentos mais sustentáveis, que englobem as particularidades do semiárido para aumentar essa resiliência climática. A capacidade de resistir às intempéries, a capacidade de resistir à agressão da temperatura, à agressão da falta de chuva, para que realmente os projetos agropecuários consigam se comunicar com o meio ambiente, consigam se comunicar com o regionalismo, para que ele se torne mais resiliente. Então, para isso, nós temos o desenvolvimento de tecnologias, mas desde que sejam atreladas à capacidade de capacitar essa comunidade, né, esse grupo dentro da diversificação de práticas, né, que não sejam assim simplistas a nível nacional. E aí, claro que no processo de capacitação tem que existir um estímulo aí, a cadeia de ajuda para que a interação comunitária, a interação com órgãos, a interação com profissionais, né, consigam abraçar e embarcar. Então, vamos começar agora a falar um pouquinho mais específico, né, por cada um dos ambientes.
Quando nós trazemos a parte da nutrição na pecuária, nós vamos tratar especificamente de fibra, energia e proteína, isso de um modo bem simplista, do mais básico que existe. E quando nós falamos de energia, o commodity, na sua maioria, que é tratado é o milho, que tem as suas particularidades de cultivo, de ciclo curto, com alto índice pluviométrico, um solo rico, para que ele consiga ser produzido. E o que trazemos aqui de alternativas mais regionais seria a mandioca, o aipim, né? São raiz do aipim, raiz da mandioca, né? Que traz essa energia, que a gente vai estar discriminando um pouquinho para frente, de modo quantitativo, altamente interessante, altamente resistência à seca, e que tem um ciclo mais longo, sim, mas que ele se torna uma reserva a campo, bem interessante. Outro cultivar altamente adaptado ao semiárido seria a palma, a variedade que está aqui nessa imagem, a variedade da palma doce, justamente pela sua riqueza em carboidratos. Quando nós olhamos o nível que disponibilidade de energia por quilo não é tão interessante se nós analisarmos quilo a quilo, mas quando nós trazemos a produtividade da palma por hectare, né, para a área de 10 mil metros quadrados, aí nós vemos que a disponibilidade energética é absurda por área total quando nós comparamos a produtividade do milho de 10 a 15 toneladas por hectare do grão, quando nós comparamos a disponibilidade da palma doce e de outras variedades também, né? Nós trazemos aqui essa imagem. Então, quando nós começamos a discriminar um pouquinho mais esses cultivares, nós temos o milho com uma baixíssima resistência à seca. O ciclo do milho é curto, precisa de alto volume hídrico e que ele seja disponibilizado da forma correta. Isso para não prejudicar essa capacidade produtiva aqui, que está discriminada de 8 a 15 toneladas por hectare ano, tá? Em 2 ciclos para o milho seco. Então temos uma disponibilidade energética por quilo de 3 a 3.300 quilocalorias por quilo. E quando nós fazemos essa disponibilização energética por hectare, nós vamos variar de 24 a 54 mil megacalorias. Esse número de referência é importante para termos a comparação com os outros cultivares. Nós já vamos trazer agora a mandioca, a raiz dela nesse momento, tá? Em que sua demanda hídrica já cai para 600 a 1.200. Não existe a necessidade dessa pluviometria, desse índice hídrico ser disponibilizado num período mais curto. Ele pode ser mais espalhado. Enquanto o milho nós vamos ter 2 ciclos, no aipim ele vai ter aí 18 meses, 12 meses de ciclo. Mas ele consegue perpetuar no solo por 3, 4 anos sem prejuízo, se formos pensar para a disponibilização animal, né? Com a disponibilização energética de 3.200 a 3.600, né? E numa produção que nós vamos falar de 20 a 45 toneladas ano, que já mostra o impacto que temos desse cultivar para termos um ciclo de média duração, e uma disponibilização realmente agora em megacalorias de 64 mil a 162 mil megacalorias por hectare ano. Então já mostra a vantagem desse cultivar em disponibilização energética, muito superior à do milho. Então nós temos mais disponibilidade energética, menos demanda hídrica, em que a dificuldade aqui, quando nós vamos para projetos maiores, seria a colheita desse cultivar, que já é mais particular. Né? A raiz do aipim, pelas dificuldades de colheita, ela já tem esse agravante, né? Essa dificuldade. Mas quando nós tratamos de pequenas e médias produções e propriedades, né, para o ciclo para ruminantes, seja ovino, caprino, bovino, você já vê que é um cultivar que mostra a sua viabilidade, que mostra o seu valor. Baixa demanda hídrica, altas produtividades, reserva a campo, então traz sim esse cultivar sobrepondo ao que é o milho. Tá? Mas a cultura do milho ainda é muito forte. Quando nós trazemos o outro cultivar, que nesse caso seria a palma, nesse exemplo aqui não estamos com a palma doce, mas existem diversas outras que poderiam ser tratadas, mas é um cultivar de altíssima resistência à seca. Nós estamos falando de 250 milímetros anos a 1.000 milímetros ano, né, com produções em 200 a 350 toneladas por hectare ano. E aí vem o ponto de crítica, né, que quando nós comparamos quilo a quilo, é uma baixa disponibilização energética, 350 a 800 quilocalorias por quilograma de cultivar. Mas quando nós trazemos, então, a sua capacidade produtiva por hectare, aí nós
saltamos para 70 mil a 250 mil megacalorias por hectare ano. Então mostra o absurdo de disponibilização energética que existe nesse cultivar. Então é nesse ponto que nós temos que trazer as reflexões. Não é para dizer que um é melhor do que o outro, mas é trazer a reflexão de que para o projeto em questão, qual cultivar para os meus meios produtivos, para os meus meios de colheita, para os meus meios de disponibilização para os animais, se encaixa melhor. E não simplesmente entender que o milho, commodity abrangente para o Brasil, é universal para todo o Brasil. Ele é sim muito interessante, ele tem uma mecanização, uma tecnologia altamente desenvolvida para ele, fácil logística, realmente de comercialização. Mas quando nós vamos tratar de pequenos, micro, médio produtores, nós temos que incorporar outros cultivares que sejam viáveis, que sejam interessantes para desmistificar essa demanda do milho. Nós vamos para a proteína de modo similar, nós temos a mesma referência. A soja é o commodity de maior abrangência para a nutrição animal, quando falamos de proteína. Mas existem outros cultivares mais adaptados ao semiárido que não têm os índices percentuais por quilo em disponibilização proteica, mas quando nós trazemos a mesma análise, percentual de concentração por quilo e capacidade produtiva por hectare, com baixa demanda hídrica, que são as particularidades do semiárido, aí nós trazemos mais alguns cultivares. Do mesmo modo da mandioca, do aipim, agora a gente vai falar da parte aérea da mandioca, das folhas, e dos caules mais moles, onde existe uma disponibilização proteica relevante. Uma leguminosa, que é a Glycidia, assim como existe a leucena, a moringa, nesse caso vamos tratar da Glycidia, ela tem nas suas folhas e nos ramos mais moles, mais novos, uma disponibilização proteica interessante, que também quando avaliamos percentual de concentração por capacidade produtiva por hectare, aí sim nós temos o que chamamos de reserva proteica, um banco proteico para disponibilização. O que nós fazemos aqui? A soja, ela também tem uma baixíssima resistência à seca, ela tem o seu ciclo curto, similar ao milho, uma produção média brasileira de 3 a 5 toneladas. E aí, quando nós vemos uma concentração dessa soja de 44% a 50%, nós vamos aí para uma disponibilidade proteica em tonelada de 1,3 a 2,5 tonelada por hectare ano. Quando nós vamos agora falar do aipim, da parte aérea do aipim, nós temos uma alta resistência seca, com uma demanda hídrica de 600 a 1.200, mas nós temos uma produção de parte aérea de 30 a 60 toneladas. Ela não tem um percentual proteico tão relevante quanto a soja. Nós estamos caindo de 44 a 50, caindo para 10 a 14, mas devido à sua capacidade produtiva de 30 a 60 toneladas, nós já temos mais do dobro disponibilizado em toneladas de proteína. Nós já estamos falando de 3 a 8,4 toneladas de proteína. Quando nós comparamos com a soja, nós estamos aí em 1,3 a 2,5. Então já mostra um salto com as vantagens de resistência à seca e sem ter a precipitação, os índices de chuva concentrados. Quando nós vamos para a Glycidia, aí precisa de um planejamento mais longo, nós não estamos falando de uma colheita com menos de 18 meses, é a partir do segundo ano, mas que tem uma altíssima resistência à seca, estamos falando de 250 a 1.000 milímetros. Vamos para uma produção que no modo adensado em linha, nós já partimos para 40, 80 toneladas, com percentual de proteína das folhas de 18 a 25%. E com isso nós saltamos para 7,2 toneladas a 20 toneladas de proteína. Então existem sim cultivares altamente adaptados ao semiárido, que podem trazer essa disponibilização de proteína para essa dieta de animais, nesse caso aqui de ruminantes, ovino, caprino e bovino, que substituem a soja. Não existe essa dependência da soja de um modo tão absoluto para que se precise do commodity como única alternativa. E nesse caso que nós estamos trazendo a parte aérea da mandioca, do aipim, e de leguminosas como a Glycidia aqui na foto, mas existe leucena, moringa e muitos outros, cabe frisar que existem outros cultivares que, dada a pesquisa e as particularidades regionais, vale uma análise bromatológica, vale o estudo do modo de plantio, para que nós migremos para um espaçado, para um adensamento que tragam as produtividades necessárias. Mas a literatura já tem muita coisa, já existe muita pesquisa desenvolvida, o que falta agora são ambientes para
realmente está aplicando e está trazendo isso para as comunidades. Nós vamos agora para um pouquinho das fibras, né? Aqui tem a imagem do PRS Capiaçu, que é um capim de corte desenvolvido pela Embrapa, que devido às suas particularidades de altíssima produção, ele está sendo disseminado, né? Muito interessante. E ao lado nós temos mais uma braquiária antropóloga. Para uma fenação existem muitos outros melhores, o tífiton, o capim vaqueiro, outros cultivares, algumas gramíneas que são muito interessantes, mas aqui a gente está trazendo um pouco já adaptado ao semiárido. Mas, além disso, né, não tratar somente do capim de corte, não tratar somente de pastagens para afinação, nós temos que trazer cultivares agora bem adaptados ao semiárido. Nós estamos falando do mandacaru, outro aqui da palma, nesse caso aqui da imagem é a palma orelha de elefante mexicana, que é uma das que tem maiores capacidades produtivas em tonelada por hectare, e trazendo aqui a reflexão do gravatar, né? Cientificamente, uma lei do Frucai foi tida, que as pesquisas estão se iniciando, mas que tem se mostrado bastante interessante, com mais uma alternativa altamente adaptada ao semiárido. Tratando aqui de dados mais específicos, vamos estar discriminando um pouco aqui para o capim de corte, né? O BRS Capiaçu, desenvolvido pela Embrapa, tem sua baixa resistência à seca, com demandas variando de 1.000 a 1.500 milímetros ano, com a capacidade produtiva de matéria verde de 200 a 300 toneladas, percentual de matéria seca, período chuvoso aí de 12%, quando vamos para o período seco, ou cultivar mais maduro, com seus 90, 120 dias, vai para os seus 18%, podendo até passar um pouco. E aí estamos com produção de matéria seca total ano de 20, 24 até 54, 55 toneladas de capacidade máxima ano de matéria seca disponibilizada, né? Quando nós vamos para a fenação, ou a disponibilização em pastagem, já trazemos aqui um cultivar altamente resistente à agressão, né, térmica de baixa pluviometria, que é o andropólogo, né, com demanda hídrica de 400 a 600 milímetros, com a produção de matéria verde que já cai bastante, né, para 75 a 100 toneladas, com os percentuais de matéria seca variando de 11 a 15%, chegamos aí a 8 a 15 toneladas de matéria seca ano. Existem outros cultivares para afinação que têm uma demanda hídrica, mas já trouxemos aqui um exemplo de um cultivar mais resistente, mas que em contrapartida tem uma menor produtividade. E aí quando trazemos os cultivares mais adaptados, nós já temos aí o mandacaru, altamente resistente, com a demanda hídrica na ordem de 200 até 1.600 milímetros, com as produções aí de 100, 150 toneladas de matéria verde. Quando nós falamos de percentual de matéria seca em sua composição, nós estamos falando aí de 10 a 20%, que chegamos aí a 10 a 30 toneladas ano. Isso, quando nós avaliamos com o BRS Capiaçu, já mostra, é um valor inferior, mas que, dada a sua alta resistência seca, esse cultivar sim se mostra interessante. Temos as dificuldades de mecanização de colheita, mas que, assim como para o caso da palma, já existem fornecedores e tecnologia sendo desenvolvida. E aí, falando especificamente da palma, com sua alta resistência seca, né? Não tanto quanto o mandacaru, mas já com bastante relevância, né, na ordem de 300 milímetros ano até 1.000 milímetros, e uma capacidade produtiva de 200, 350 até mais toneladas por hectare ano. Tem uma baixa percentual de matéria seca no período chuvoso, ela retém muita água, né, como subindo aí para 6%, e no período seco ele joga essa água para fora, né, tendo aí 18, 19 até 22% de matéria seca. Nós chegamos aí a 12 a 60 toneladas de matéria seca disponibilizada, com um índice pluviométrico totalmente baixo. E nisso traz também a reflexão de diversos outros cultivares altamente adaptados ao semiárido, que têm sim a sua capacidade forrageira, a sua capacidade de se mostrar interessante para projetos agropecuários. Quando, fechando um pouco agora essa parte forrageira, nutricional, vamos falar um pouco agora da parte hídrica, das tecnologias de água, somente uma exposição rápida quanto à captação, estocagem e disponibilização do ciclo hídrico, né? Então, vamos falar um pouco de captação no subsolo, com perfuração. Isso são imagens reais, né, como várias outras que foram apresentadas e registradas nessa apresentação, mas que não trouxe essa observação antes.
Foram dados reais que nós fizemos na propriedade no semiárido aquibaiano, em que trouxemos geofísico para fazer a análise da reserva hídrica no subsolo, com uma sondagem. Fizemos o mapeamento da propriedade, onde seria mais predisposto, vamos falar assim, onde estavam mapeados os bolsões de água, né, as reservas de subsolo, que pudessem ser veios, e então fizemos a perfuração e foi assertivo, então nós tivemos sucesso nesse mapeamento, nessa identificação, mapeamento e perfuração, e trouxemos a disponibilização de água de um subsolo em complemento às precipitações, né, às chuvas. Em conjunto, né, com essa etapa de perfuração, nós fizemos um controle, uma programação, né, básica feita para não ter a captação constante do poço e ele ter o seu prazo de regeneração hídrica, né? O veio não era assim tão rico, estou falando de pouco ainda, de 1.000 litros hora somente, em uma coluna que foi perfurada de 3.000. Então nós fazemos a captação intermitente, né? Fazia uma coleta de 2.000 litros, deixava ele regenerar até os 3.000 para sempre ter um pulmão de estoque no veio. E aí pegamos essa água e fizemos a análise laboratorial justamente para vermos o que era mais interessante de ser cultivado, o que era mais interessante para o uso e a destinação. A propriedade, nós tentamos identificar um reservatório lonado, isso aqui foi logo no início, para entendermos a capacidade de contenção, até por perdas pelo vento, pela chuva, e também a solo, para ver o tempo de permanência desse solo, por pequenas infiltrações, por absorção do próprio terreno. E aí estamos trazendo agora o próximo registro, que é o lonado elevado, né, com estacas em eucalipto e a tela, para que a lona fique elevada e aí tenhamos uma outra forma aí de contenção de água. Aqui na imagem a gente vê algumas plantas aquáticas, que esse é o próximo estudo, que são o uso de plantas aquáticas também para nutrição animal, pelos altos índices proteicos, mas também para ajudar a resistência da permanência, né, da água e não termos uma evaporação tão elevada. A gente vai para a disponibilização bem simples, tratando em específico dos bebedouros, né, ou reservatórios em alvenaria. Começamos os testes agora com metálico para ver quanto que temperatura, se precisa ser sombreado, se não precisa, as perdas, mas bem simples também o modo de disponibilização animal. E aí, quando a gente traz esse conjunto do que é uma pecuária bem simplista, voltada para os commodities e as estruturas naturais, né, de rios e açudes, nós tentamos complementar essa estrutura básica nesse estudo em específico, trazendo para a agronutrição animal a raiz do aipim, e também a parte aérea, né, a palma doce, a glicídia, a moringa e leucina como leguminosas, para mostrar que tem como ter outros cultivares que ampliam, digamos, essa rede de cultivares para a nutrição animal. Uma reserva para o período seco de cultivares muito mais resistentes que o capim de corte e o feno, quando a gente traz o gravatar, a palma, o mandacaru. E aí existe o xique-xique, existe muito facheiro, outros cultivares também da região semiárida que pode se mostrar interessante. Quando nós falamos de reserva hídrica e disponibilização hídrica, a gente tem que pensar nos reservatórios, em fontes de água no subsolo, que não fiquemos somente no que é a geografia natural, mas que também nós possamos construir estruturas, que nós possamos moldá-las sem agredi-las, para que tenhamos um convívio mais harmônico com esse ambiente. Essa rede ampliada, digamos assim, de uma pecuária complementada, isso é um nível muito inicial. Nós precisamos muito disseminar o que já temos de pesquisa para o campo, para que os testes práticos sejam mais abrangentes, sempre criticando que a análise laboratorial, né, num ambiente específico, controlado, ele traz um resultado mais interessante, mais atrativo. Mas nós precisamos levar todo esse conhecimento, que não é somente este da apresentação, mas que existe muito mais na literatura, precisamos tabulá-los, protocolá-los e apresentar às comunidades produtivas para que o pequeno produtor, para que o micro, o médio produtor façam seus testes em campo também, com sua margem de segurança, porque isso tem que ser economicamente atrativo, claro, para eles, para a sua existência, a sua lucratividade, para a sua atividade, mas que nós critiquemos o que mais existe
de meios produtivos, de interações da natureza, com o que temos de biodiversidade disponível regional, para que mostre o quão interessante possa ser, o quanto nós possamos produzir e aí sim trazermos, né, essa reflexão. Os commodities estão aí, né? Soja, milho, pasto, feno, estão aí, já se mostraram interessantes, têm o seu valor sim, mas nós temos que trazer a reflexão para que essa rede não fique limitada ao que já temos de estudos comprovados e o que seja de uso mais comum a nível nacional. Nós precisamos estudar as especificidades regionais para que, trazendo esse conhecimento, trazendo essa pesquisa, traga-se a reflexão. Vamos experimentar algo mais, vamos trazer algo novo, vamos inovar na tecnologia, nesse caso a tecnologia do campo, né, a agropecuária, para que tenha uma sinergia com a sustentabilidade, com o nosso dever e obrigação de manutenção e preservação. Colaborado com o simpósio, colaborado com os integrantes aqui do grupo. Estou à disposição, caso entre em contato pelo meu e-mail, para que nós possamos continuar discutindo, continuar pesquisando e caso tenha outros questionamentos, enviem pelo e-mail que eu estou à disposição. Um pouco, né, uma pincelada do que seria a biodiversidade e sustentabilidade no semiárido, trouxe umas oportunidades em projetos pecuários, nesse caso, em que eu trouxe muita experiência desse laboratório de campo, uma pequena propriedade no semiárido baiano, que incorporou tecnologias nutricionais, que incorporou tecnologias hídricas, que trouxe a incorporação de tecnologias de manejo para que a gente consiga melhor coexistir com as agressividades, né, que em alguns casos são tidas como agressividades, mas tudo é oportunidade, todas são oportunidades para que nós possamos desenvolver e inovar e trazer essa abrangência para demais produtores. Obrigado.